Fala galera, beleza? Titio Argos de volta com vocês. A gente vai começar uma aulinha agora falando um pouquinho sobre verminoses. E verminoses, fica atento porque a gente tem duas aulas. Uma aula que vai ser essa de agora sobre plateumintos e uma outra aula sobre nemateumintos, beleza? Bom, vamos lá porque a gente tem que entender primeiro quem são esses vermes. Primeiro, os plateumintos vão ter três classes bastante legais de você saber o nominho porque às vezes ela aparece no vestibular. A primeira classe que a gente tem é uma classe chamada tubelária, e é a classe, sim, da famosa planária. Aquela planária que você nunca ouviu falar, de repente chega na escola, pá, te jogam na cara, e você só ouve planária pra cá, planária pra lá, planária, células flama, células flama, e assim por diante, tá? O detalhe é que aqui, gente, a gente não vai aprofundar na planária, porque a planária é boa gente, não causa nenhuma doença, todas são de vida livre, não temos aqui parasitose causada por planárias. Bom, a gente vai continuar com os tremátodas. Tremátoda esse que é um verme apaixonado. Por que apaixonado? Porque você tá vendo aqui, ó, o macho e a fêmea, e eles vivem sempre juntinhos. A fêmea, galera, vive dentro do macho. O macho tem um canalzinho aqui chamado canal ginecóforo, em que a fêmea fica abrigada dentro dele. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais aprofundado quando a gente falar da doença que ele causa, beleza? Tremátoda, quem é o representante aqui? O esquistossomo. Fechou? Que causa esquistossomose. Bom, então vamos lá, porque aí a gente tem a última classe, que são os céstodas, e os céstodas, ao contrário dos tremátodas, a gente tem aqui a galera que é chamada de solitária. Sim, a tênia solitária. Por que solitária? Porque a tênia, diferente do que você viu lá, ela não precisa de amor verdadeiro nenhum. Ela vai ser hermafrodita, ela consegue fazer uma autofecundação, e por ser muito grande, ela ter aí uns 9 metros de comprimento, ela vai demandar muito nutriente, limitando aí a existência de várias tênias dentro do seu corpo. Beleza? Então fica aqui a dica, tênia solitária. Mas antes da gente falar das doenças em si, vamos dar uma olhada aqui sobre o que você precisa saber de forma básica dos plateumintos, tá? Bom, características gerais. Plateumintos tem esse nome porque são vermes achatados dorsoventralmente. Vermes achatados dorsoventralmente, tipo minha mãozinha aqui, tá? É o primeiro grupo a ser triblástico, ou seja, eles vão apresentar, além da endoderme e da ectoderme, eles vão apresentar o terceiro folheto embrionário chamado mesoderme. Detalhe importante, apesar de triblásticos, esses organismos não possuem cavidade interna, eles são acelomados. E é por isso que eles são vermes achatados, porque eles não têm essa cavidade interna, então isso faz com que eles tenham um pouco recheio, vamos dizer assim, beleza? E por último, a gente tem o surgimento da simetria bilateral. Simetria bilateral significa que esse organismo vai apresentar apenas dois eixos, que é, na verdade, um eixo de corte que você consegue cortar dois lados iguais. Desculpa aí, tá? Então, simetria bilateral, galera, e ser triblástico são as grandes novidades evolutivas aqui, que não era evidenciado isso lá em quinidários nem em poríferos, tá? Junto com a simetria bilateral, eu quero que você enxergue que a gente tem aqui de mão dada o fato da cefalização, que seria a formação da cabeça. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma região anterior, uma região posterior. E a partir de agora, a gente começa a ter concentração de células nervosas em uma extremidade do corpo, que é a cabeça, tá? Formando que, com o passar do tempo evolutivo, né, você tem o desenvolvimento aqui do cérebro, beleza? Nas planarinhas dá para ver que você já tem aqui uma concentração de células nervosas, são gânglios nervosos, e que você já tem agora estruturas sensoriais semelhantes a um olho. Tá? Um olho primitivo, chamado ocelo aqui, que vai enxergar apenas presença ou ausência de luz. Bom, então sem mais delongas, a gente vai começar a falar das doenças, e a primeira doença é a esquistossomose. Sim, é uma doencinha então causada por um tipo, né, de plateuminto que a gente falou que era da classe tremátoda, e o agente causador é o esquistossoma mansoni. Esquistossoma mansoni que dá nome à doença esquistossomose. Ah, eu quero usar um nome mais fácil de lembrar, Argos, como que eu faço? Querido, infelizmente essa doença, o agente etiológico aqui, você vai poder chamar ele de esquistossoma, tipo um abrasileiramento né, do nome dele. Porém, esquistossoma mansoni é legal que você saiba. O agente etiológico, como a gente viu lá, ele é apaixonado, ele forma casal para o resto da vida dele. E não só formar casal para o resto da vida dele, mas é formar casal no seu corpo. Sim, pessoas doentes vão carregar o casalzinho apaixonado aqui lá nos vasos porta-hepáticos. O que é isso? São vasos sanguíneos que ficam entre o intestino delgado e o fígado. Ali você vai ter a fêmea, que é essa mais comprida,
e fica inserida dentro do canal ginecóforo do macho e ficam lá acasalando. O seu corpo, cara, é open bar, open food. Ali tem água, ali tem oxigênio, ali tem nutrientes à vontade. O que resta para esses organismos é simplesmente reproduzir. Então eles ficam lá, você pode reparar que eles têm umas ventosinhas aqui na região anterior do corpo, eles ficam aderidos nesses vasos, utilizando lá os nutrientes. Beleza? Bom, quando a fêmea está grávida, ela vai até o seu intestino e ela põe os ovinhos dela no seu intestino. E com isso, os ovinhos vão ser liberados juntos com as fezes para o ambiente externo ao corpo. Nesse caso, os ovinhos, quando entram em contato com a água, imagina que o cocô vai contaminar um ambiente aquático, esse ovinho aqui, né, que está aqui, ele vai eclodir e eclodindo ele vai formar uma larvinha. Se forma a larva, desenvolvimento indireto, lembra disso, tá? Forma uma larvinha. A primeira larvinha é essa aqui, ó, mais estranhinha, chamada de miracídio. Argos, eu tenho que saber o nome da larva? Sim. Para esquistossomose, você tem que saber o nome da larva, tá? Então a larva miracídio é uma larva ciliada que vai ser livre natante, vai ficar ali no ambiente aquático e vai procurar pelo próximo hospedeiro. O próximo hospedeiro é um caramujo, que é um hospedeiro, né, intermediário. Bom, o que é isso? Se você não viu a nossa aula lá de protozooses, onde eu dou uma apresentação, tá? Brevemente falando, temos dois tipos de hospedeiro nessa doença. Se tem mais de um tipo de hospedeiro, ela vai ter um ciclo heteroxênico, porque tem mais de um tipo de hospedeiro. Um hospedeiro é o definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada, casal apaixonado usando seu corpo de motel, tá? Hospedeiro intermediário é onde ocorre a reprodução assexuada. E nesse caso é o caramujo, né, o hospedeiro intermediário. Um caramujo aquático do gênero Bionfalaria. Queridão, dentro do caramujo então ocorre a reprodução assexuada, ocorre diferenciação das fases larvais e vai ser liberado depois no ambiente aquático essa larvinha com caudinha aqui, uma larva chamada cercária. E essa larva cercária agora fica no ambiente aquático esperando uma pessoa desavisada que vá nadar lá para ela entrar no corpo. Como que ela entra? Ela entra através da pele, ela faz uma penetração ativa, como a gente costuma dizer. Entrando através da pele, ela vai então sofrer um amadurecimento, chegando no estágio adulto e se instalando lá nos vasos porta-hepáticos, onde vai encontrar o amor da sua vida e usar o seu corpo para obter nutrientes, obter oxigênio, água e ficar reproduzindo e gerando mais ovinhos. Então a gente fecha o ciclo da doença aqui. Beleza? Bom, sintoma característico. Veja que a doença ela vai ter sintomas básicos, mas o sintoma que você tem que saber é esse sintoma aqui, ó, ascite, que significa nada mais nada menos do que barriga d'água. E barriga d'água pode ser inclusive utilizado como um outro nome para a doença esquistossomose. Por que barriga d'água? Porque a instalação do parasita lá nos seus vasos porta-hepáticos vai prejudicar a reabsorção de água do meio intersticial. E essa água então vai ficar acumulando lá entre as suas células, vai acumular no seu baço, no seu fígado e vai gerar então um inchaço da barriga. Essa ascite ou essa barriga d'água é o principal sintoma. Fechou, galera? Ouviu falar em barriga d'água, você já bate o martelo que é esquistossomose. Não precisa ter dúvida alguma, tá? Vamos lá então para essa palavrinha linda chamada profilaxia. Profilaxia implica nada mais e nada menos do que você combater a doença. E como você combate a doença? Você tem que impedir que o ciclo se feche. Se você impedir que o ciclo se feche em qualquer momento, essa doença ela já não está mais se propagando. Beleza? Vai uma dica aqui, você pode colocar sempre que tiver essa possibilidade, tratamento do doente como um método profilático. Por quê? Se a pessoa não estiver doente, ela não está transmitindo. A gente está passando agora nessa pandemia de coronavírus aqui, uma pessoa saudável não transmite coronavírus. Veja, uma pessoa saudável, eu digo uma pessoa que não está infectada por coronavírus. Então, para você transmitir coronavírus, você tem que estar infectado com coronavírus. Para você transmitir dengue através de um mosquito Aedes aegypti, tem que ter uma pessoa com dengue. O mosquito tem que picar alguém que está com dengue. E assim por diante. Então, se eu não tenho pessoas com esquistossomose, eu não tenho verme então reproduzindo, gerando ovinhos que vão cair na água e assim você não tem a doença. Fechado? Bom, primeira coisa que você pode pensar na eliminação aqui do hospedeiro intermediário. Queridão, o hospedeiro intermediário pra gente,
né? Nesse caso, que o caramujo é o hospedeiro intermediário, ele vai funcionar como um vetor. E vetor não é o agente etiológico. Muita gente confunde agente etiológico ou agente causador com agente transmissor. O agente causador é o verme, tá? É o esquistossomo. O agente, então, transmissor é o caramujo bionfalaria. Ou seja, o caramujo bionfalaria é o vetor. Por isso, combater a ocorrência dele no ambiente aquático seria uma boa estratégia para evitar a transmissão da doença. Porque uma vez sem o caramujo, você não tem como a larva aqui miracídio entrar e reproduzir para formar a larva cercária. Então o ciclo está interrompido. No vestibular ele pode colocar uma palavra para você chamada muslicida. Muslicida seria tipo um herbicida, né, um inseticida, só que claro que mata não ervas daninhas e não insetos, mas sim moluscos. E isso aqui é um molusco, claramente. Beleza? Segundo, saneamento básico. Queridão, saneamento básico é água e esgoto tratado. Basicamente, você pode pensar dessa forma. Se o meu esgoto ele tem destino adequado, não, ele também é tratado, eu não tenho ovinhos do esquistossomo caindo no ambiente aquático. Então, assim, você interrompe o ciclo. E por último, evitar nadar em lugares que você não conhece, tá? Porque ali pode ser o que a gente chama de lagoa de coceira. Como assim lagoa de coceira? Não falei para você que a larva cercária, ela penetra ativamente através da sua pele? Não é assim que ela entra no seu corpo? O local em que ela entra causa uma coceirinha, meu irmão. E nessa hora, então, se você nadou em algum lugar, saiu com muita coceira, se preocupe. Daqui a pouco sua barriguinha pode estar deste tamanho. Beleza? Bom, então aqui, doença esquistossomose morta, finita. Vamos para a próxima. Essa próxima doença é a teníase. Teníase tem dois agentes causadores, Taenia solium, Taenia saginata. São dois organismos do gênero Taenia que diferem aqui em espécie, tá? A nível de espécie. O detalhe é que a gente vai ter hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Porém, o hospedeiro intermediário não é um invertebrado. Então ele não vai ser um vetor de fato. A gente vai entender mais ou menos por quê. Vem comigo. A tênia, ela vai ficar no seu intestino delgado. E ele é um verme que, como a gente conversou, normalmente ele está sozinho, por isso é chamado de solitária. Ele é, então, hermafrodita, monóico, tá? Que você tem... Só um detalhe. Vamos dar uma comparada aqui, ó. Quando eu falei para vocês sobre esquistossomose, tinha duas palavrinhas aqui, ó. Dioicos e dimorfismo sexual. Dioico é o fato de termos sexos separados. Tá? Então temos em macho e fêmea. Dimorfismo sexual, morfismo é forma. Significa que eles têm duas formas e essas formas têm a ver com o sexo. Ou seja, um macho é diferente da fêmea. Você consegue identificar quem é macho e quem é fêmea. No caso da tênia, a tênia é um verme monóico, hermafrodita. Ela não vai ter aqui macho e fêmea. Ela vai abrigar, cada indivíduo vai abrigar as duas estruturas sexuais para produzir espermatozoide, para produzir óvulo. Então ela consegue se reproduzir sozinha, por meio de autofecundação, por isso solitária. E como eu disse também, ela é um verme muito grande que vai demandar muito nutriente e que isso evita aí a ocorrência de vários deles por causa da concorrência por nutrientes. Tá? Essa demanda por nutrientes vai limitar a quantidade de vermes que vai aparecer em você. Ela está no seu intestino delgado, fazendo aquele autofuck, aquela autofecundação. Nessa hora, então, os ovinhos que vão sendo produzidos vão ser liberados junto com as fezes também. Só que aqui, esses ovinhos, junto com as fezes, vão cair no ambiente. E eles vão entrar em contato com o hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário vai beber uma água contaminada ou vai se alimentar de um alimento contaminado com os ovinhos, ou seja, contaminado aí com fezes. O porquinho, então, que vai ser o nosso exemplo de hospedeiro intermediário, ele vai ingerir os ovos, dentro do corpo dele esses ovos vão eclodir e vão gerar uma larvinha chamada cisticerco. O nome da larva é cisticerco, que vai se instalar preferencialmente na musculatura desse hospedeiro intermediário. E aí, queridão, você que gosta aí de comer um quibe cru, né, aquela carne mal passada, pingando sangue, saiba que essa carninha pode estar com a fase larval chamada cisticerco, tá? Então, os avós aí chamavam isso de canjiquinha. Dá para você ver a olho nu, é uma bolinha branca assim, ó, bem apetitosa, que quando você come, ela vai descendo pelo seu trato digestório e lá no seu intestino delgado vai formar a fase adulta da tênia. Tá? Então, lembrando, o cisticerco é a fase larval que está na musculatura dos hospedeiros intermediários, porco ou vaca, tá? E
a gente vai pegar, a gente vai ingerir esse cisticerco se a gente estiver ingerindo essa carne mal passada ou carne crua. Vem comigo! Bom, o hospedeiro intermediário a gente tem dois, porco e boi. E aqui que a gente vai diferenciar. A Taenia solium, ela vai ser parasita apenas do porco. E a Taenia saginata vai ser parasita apenas do boi. Isso quer dizer que a Taenia saginata não completa o seu ciclo no porco, desculpa. A Taenia saginata não completa o seu ciclo no porco. Enquanto a Taenia solium, ela não completa o seu ciclo no boi. Perfeito? Bom, sintomas. O verme está lá no seu intestino, então quando o organismo que está te parasitando está no seu intestino, né, ele vai sempre causar dor de barriga, diarreia, náusea, enjoo, ânsia de vômito e assim por diante. Não vai ser diferente aqui. Ainda tem um detalhe que você pode ter a desnutrição, porque esse parasita está ali absorvendo os nutrientes do seu corpinho, tá bom? Profilaxia. Bom, tratamento de doentes. Não comer carne crua ou mal passada de porquinhos e vaquinhas. Aí você fala assim para mim, então o japonês está liberado, né, Argos? Não, tá? Tem vermes também que são transmitidos aí via comida japonesa, via então carne de peixe, porém esses ainda não caem no vestibular, a gente não está falando deles aqui, tá? E segunda profilaxia, saneamento básico. Por que saneamento básico? Porque se você tiver destinação adequada das fezes, você não vai ter essas fezes contaminada com ovos, chegando até os hospedeiros intermediários, tá bom? Vamos dar uma olhada mais aprofundada aqui no parasita. Como a gente já viu, a Taenia ela vai ser um verme bem compridão, que pode ter até 10 metros de comprimento. Ela é monóica, ou seja, hermafrodita, ou seja, ela tem estruturas masculinas e femininas em um único indivíduo. Não existe macho e fêmea. No caso dela, ela pode fazer a autofecundação. E se você der uma olhada aqui, ó, você está vendo uma estrutura chamada proglote. Essa proglote é cada pedacinho desse aqui, cada segmento da tênia. Então você está vendo que tem ovário e tem testículo. Ela vai se autofecundar e ela vai ficar grávida, tá? Veja então que a gente tem aqui, ó, olha o corpo. Temos o escólex, que é a cabeça, e temos o estróbilo, que é toda essa parte mais alongada. A proglote é cada segmento desse estróbilo. Essa tênia, ela vai ter proglotes grávidas, principalmente na porção final. A região final do corpo dela vai formando ali, né, vai ocorrendo a autofecundação. E essas proglotes grávidas, elas vão sendo rompidas do corpo, elas vão sendo liberadas do corpo, contendo já os ovinhos lá dentro. Beleza? Tá? Bom, além disso, dá para você olhar que existe uma diferença na região do escólex entre a Taenia solium, aquela do porco, e a Taenia saginata, que é aquela da vaca. Você vê que elas têm em comum ventosinhas que elas usam para se aderir na superfície do seu intestino, porém somente a Taenia solium tem essa estrutura de ganchinhos aqui, ganchinhos feitos de quitina, aquele mesmo carboidrato lá da qual o exoesqueleto de artrópodes é feito. Fechou? Bom, ela vai fazer autofecundação, como a gente já disse, e um detalhe importante, a Taenia ela não apresenta sistema digestório. Mano, ela é tão especialista em parasitar o seu corpo, né? Porque que ela não vai precisar se fazer digestão do alimento, porque o local em que ela está já tem alimento digerido. Ela fica no intestino delgado, onde é o final da digestão. Então ela simplesmente fica lá absorvendo os nutrientes. Beleza? Bom, então, última doença agora, uma doencinha chamada cisticercose. Argos, mas cisticercose, o agente etiológico está aqui, Taenia solium, a gente acabou de ver Taenia solium. Sim, meu querido, cisticercose também é causada pela Taenia solium, porém, não pela Taenia adulta que fica lá no seu intestino, e sim pela fase larval, lá que a gente já conversou. Como chama mesmo a larva da Taenia? Larva da Taenia? Cisticerco, e por isso, cisticercose. Beleza? Galera, como que vai acontecer a contaminação? A pessoa ela pega a cisticercose não a partir de outra com cisticercose. Ela pega a cisticercose a partir de uma outra pessoa que está com teníase. E aí, então, a pessoa com teníase aqui, se fosse seguir o ciclo convencional, você teria essa pessoa eliminando os ovinhos ou as proglotes grávidas lá da tênia nas suas fezes. Esses ovinhos, se fossem ingeridos pelo hospedeiro intermediário, que no caso da Taenia solium é o porco, né, iriam desenvolver a larva no músculo dele, e quando você ingerisse a larva, você fecharia o ciclo teníase. Aqui não, queridão. Aqui, a doença cisticercose, ela acontece quando o hospedeiro intermediário, ele acidentalmente é um ser humano.
Como assim acidentalmente? Porque o ser humano não vai completar o ciclo da doença. Porém, ele ingeriu o ovo. Então, como que o ser humano pega? Ingerindo água ou alimentos contaminados com fezes e que contenham ovinhos da Taenia solium. Nessa hora que o ser humano, então, ingeriu esses ovinhos, de novo esses ovinhos vão eclodir, vão se transformar nessa larva chamada cisticerco, que vão se instalar principalmente no tecido muscular da pessoa. E aí você teria como sintoma, né, um sintoma aqui, ó, praticamente assintomático, né, seria um nódulo sob a pele, tá? O problema da cisticercose que faz ela ficar muito grave é quando esse cisticerco ele vai se instalar no sistema nervoso central. Quando ele se instala no sistema nervoso central, aí, dependendo do local em que ele se instalou, vai ser referente ao dano que ele vai causar. O que você tem de sintoma mais comum seria a pessoa começar a ter convulsões. A convulsão, ela é um sintoma de que alguma coisa está errada no seu sistema nervoso. Então, o cisticerco migra lá para o sistema nervoso, né, de uma pessoa, do ser humano, ele morre e ele é calcificado. E aquela região onde ele se instalou sofre uma lesão. Se for uma região ligada, por exemplo, com a visão, você pode perder a visão. Ligada com a memória, você pode perder a memória e assim por diante. Lembrando que o mais comum seria ter aí surtos epiléticos ou você ter convulsões, que seriam reflexo de um ataque, né, de um dano ao seu sistema nervoso central. Fechou? Então, profilaxia. Querido, aqui não tem aquela história de carne crua. Lembra que aqui, ó, o hospedeiro intermediário é o ser humano, e assim como o porco era naquele ciclo da doença da tenísia que a gente já conversou, tá? Então a profilaxia vai ser o quê? Tratar doentes com teníase poderia ser uma profilaxia, tá bom? Tratar pessoas com teníase seria uma profilaxia. Lavar bem os alimentos e saneamento básico. Ferver a água, filtrar a água, clorar a água, também pode ser, uma vez que essa água pode estar contaminada com fezes. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido essa aula. Dá aquela forcinha, curte o vídeo, assina o canal e a gente se vê na aulinha de nemateumintos causadores de doença. Fica atento aí. Aquele abraço.